Espartanos e espartanas, sejam bem-vindos a mais um podcast Ação Talks. Hoje estamos aqui com o ilustre Dr. Volney, eu vou ler para não passar vergonha, Schweikart. Perfeito. Ele mesmo, advogado aqui na cidade de Chapecó, administrador público, segundo informações é um ótimo compositor e meio economista. Seja bem-vindo, Dr. Volney, né, ao nosso podcast, né? Que tenhamos uma ótima conversa hoje, né? Pelo que você preparou aqui, conteúdo não vai faltar, né? E nós queríamos muito, eu e o Michel, que você se apresentasse, falasse quem é o Dr. Volney, da onde você veio, né? Se é natural aqui da nossa região de Chapecó, se não é, se veio, se não veio, se tá gostando, se não tá gostando. Se apresente, Dr. Volney, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jean, ao Michel também. Meus cumprimentos e também os parabéns, porque foneticamente ele acertou o sobrenome, né? É, olha aí. Schweikart, é bem pronunciado, então é um prazer estar aqui, né? O momento que eu me apresento. Sou advogado aqui em Chapecó, sim. Sou formado em Direito na Federal de Santa Maria há algum tempo já. E formado em Administração na Federal de Santa Catarina. E é verdade, meio economista, porque curso Economia... Vendo o futuro econômico desse país, acho que precisamos estudar para resolver. Acredito, Claro. né, na brincadeira sincera desse país que precisa cada vez mais conhecimento nessa área, mas sempre gostei. Ainda bem, Jean, que você não falou sobre cantar e tocar, né? Que realmente isso eu não sei. Mas arrisco, sim, algumas composições, né? Talvez pelo trocadilho, né? Que quem não sabe cantar é péssimo de ouvido e eu brinco com isso, então, para compor. Acho isso interessante. Então, e fico à disposição, as perguntas, a condução aqui. Façam perguntas difíceis porque eu gosto Do desafio. do desafio conceitual de Schopenhauer, né? Duvide dos outros, eles sairão melhores, né? Olha aí. Sempre é uma forma de aprendizado, né? Porque quando a gente concorda, parece que termina o assunto, termina a discussão e o aprendizado também, né? Com certeza, com certeza. Doutor, você, como um bom advogado, então, aqui na nossa região, gostaria que você falasse um pouco do... Vamos começar, acho que falando um pouco sobre o cenário do nosso Brasil, né? Como ele está, o que ele precisa, principalmente nossos legisladores, principalmente, né? Aquelas pessoas que fazem a lei que nossos juízes, nossos promotores, nossos desembargadores, vocês advogados apenas fazem cumprir aquilo que é discutido entre quatro paredes lá, sem muitas vezes essa parte técnica. Então eu quero que você me fale um pouco do desafio de advogar aqui no nosso Brasil. Jean, eu vejo que você está bem otimista, né? Sim, porque se as nossas leis são mesmo discutidas em quatro paredes, já está bom, né? Porque eu não acredito nisso. Nós estamos num ano de eleição e que vamos eleger legisladores municipais. Então, dado o otimismo do Jean, eu acredito que nós vamos eleger os melhores legisladores do Brasil, né? Para discutir aquilo que será o futuro dos municípios amanhã, que são ótimos fiscalizadores, né? Acho que é semelhante ao povo brasileiro que deve ter lido todos os planos de governo dos prefeitos, né, dos candidatos que estão aí, né? Sim, opa. Com certeza. Para daí escolher. Quer dizer, foi interessante a pergunta, Jean, porque o brasileiro gosta muito de falar de justiça. Ele sempre tem essa resposta, mas isso não é justo, aquilo não é justo. Sempre atrelado à lei, que você falou. Ora, aquilo que é justo, o que é injusto, é resultado do voto dele. É verdade. Ele escolheu. Ele escolheu e o legislador dele, então, optou pela melhor legislação para o Brasil, para o Estado ou para o município. Ou para ele mesmo. Pois é, para ele mesmo. Aí você abre uma porta de que dizem, né, que nós elegemos legisladores para atuar para todo o povo, né? Ou pelo menos para aqueles que votaram nele. Mas se você pensar a fundo, é a segmentação que criaria o melhor legislador. Não, ele é eleito
por aquela minoria, aquela dissonância do que está aí para criar legislações diferentes. Então, é um tanto poético dizer que se elege para representar a todos. Não. Porque se eu fosse legislador, imagina se eu fosse representar engenheiros mecânicos. Ué, eu não sei nada disso. Então, eu seria um péssimo legislador. Então, a segmentação ela é importante, é necessária para criarmos um embate de ideias. E eu faço votos que esses ótimos legisladores sejam eleitos no Brasil, que criem as melhores leis, que administrem o orçamento e a economia, certo? Da melhor forma, para daí criar um Brasil melhor. E também faço votos de que todos os candidatos de oposição também sejam os melhores para opor as opiniões dos governos que se instalam. Nós temos também uma contradição nisso, né? Parece que quando se ganha a eleição é como se estivéssemos ganhando um jogo de futebol. Tem que ser degolhada, né? É verdade. Não, mas não é, não deve ser assim, né? Então, a oposição bem formada, técnica, ela ajuda os governos que querem o melhor, né? Então, esse ano... Sempre um equilíbrio, né, doutor? Tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Não pode ser dissonante muito um lado, porque senão, querendo ou não querendo, só aquilo que aquele lado quer vai prevalecer, né? Eu tenho uma pena, vamos dizer assim, uma pena, fico triste com a juventude brasileira. Por quê? Ela é massacrada nas suas ideias. Disse aí, esses jovens não querem nada com nada. Eles poderiam responder, nós não temos culpa nenhuma dessa bagunça que vocês criaram para nós. E estariam sendo justos, né? Tecnologicamente eles são muito mais avançados, mas jamais requisitados para pensar. Eles são muito chamados para faça o que eu estou determinando. Tenho pena dessa juventude, tá? E talvez eles venham com uma pegada bem diferente. Talvez eles estejam olhando para quem está criando esse país, governando esse país. Por isso talvez falem pouco, né? Eles olham e dizem, olha, não vamos nem discutir. Será que não é isso? E aí eu lamento que sempre, fui jovem também, que as nossas ideias, quando jovem... Não tem tanta importância, né? Elas só começam a ser ouvidas quando elas já envelheceram. Isso é em política, é em tudo, né? Então, eu lamento. Quando falamos em jovens também, eles têm a maior quantidade de horas de estudo comparado a qualquer geração, né? E não se aproveita. Assim também a política, e eu falo de política, falo de economia, falo do direito, a política também não dá valor a quem tem mais conhecimento, que são os idosos. Os idosos são tratados como algo não descartável, né? Porque descartável ainda tem reciclagem, né? Eles são jogados num canto, como um armário. E esse armário do conhecimento ele é depois jogado fora. A realidade que nós temos no Brasil, né? É verdade. E aí, imagina, a política, o mundo jurídico, a economia, todos os setores poderiam se aproveitar da dinâmica dos dois. Meu pai sempre gostou de política também, por isso que eu gosto. E ele perguntou o que eu faria para os aposentados se eu fosse presidente. Eu disse, seria muito simples e rápido. Eu cortaria imediatamente o aumento da aposentadoria. A reação dele não foi assim, viu? Não foi boa, né? Ele já não gostou. Não, mas calma. Criaria uma lei de reajuste da aposentadoria vinculada ao retorno à sociedade. Todos os aposentados que quiserem levar o conhecimento informal que tem para as novas gerações tem aumento. Olha aí. Quem for preguiçoso demais para não fazer coisa nenhuma não merece aumento, certo? Tá, mas o que o idoso poderia fazer? Ora, pegar as crianças e ensinar a usar um martelo. Simples. Aquele velho idoso que foi dono de bolicho poderia ensinar o que para o jovem? Me diga aí, Michel. Sei lá, gerir um negócio? Não, ensinar a dar troco. Dá troco, é. Como é que dá troco? Como dá troco no bolicho?
Isso aí, fazendo troca. Não. Vocês viram, mas não perceberam. O analfabeto, dono do bolicho, ele dá troco de uma forma diferente. Você faz uma compra, gastou R$34. 34 não é número de nenhum partido, né? Acho que não, né? Senão teremos problemas jurídicos. 34. Ele dá o troco de que maneira? 35, 40, 50, 100. Ele não soube diminuir, mas ele acrescentou até chegar à nota de 100. Fantástico, né? E a juventude usa a calculadora para ver quanto sobra, né? Verdade. Isso é um conhecimento informal, mas muito Utilizado, né? utilizado. Uhum. Então, dizer para os idosos, e aí nós teremos o ganho na saúde, né? Porque esse idoso se sentindo capacitado, útil, vai estar ativo, né? ele fica menos doente. Uhum. Então, veja, e quanto custa para o Estado esse projeto? Cara, nada praticamente. Nada. Então, o meu pai, no final, ficou feliz porque ele ia querer, atualmente, talvez ensinar a jogar canastra, mas tudo bem. Já é alguma coisa. Já é né? alguma Já é alguma Não, coisa. Mas cada um faria o que tem de melhor, né? E veja que nós estamos matando essa geração que tem conhecimento. Matando as duas gerações. As duas. Uma por não ser mais utilizada e a outra por ser descartada por não, pelas ideias, como o doutor falou, não serem boas, né? Ou não serem ouvidas, pelo menos, né? Sim. A questão reversa também. Quantos idosos que precisam aprender a usar um celular? Uhum. Certo? Será que essas crianças teriam dificuldade em fazer isso? Não, Uhum. nem um pouco. Elas já nascem mexendo, né? Mas elas ainda, embora tenham esse conhecimento, elas não são requisitadas a mostrar que são capazes, né? Uhum. É muito estranho, né? A sociedade do isolamento do conhecimento, né? O que cada um tem. E são dois extremos, né? Quando você é criança e quando você é mais velho. São os dois extremos ali quando você Uhum. depende dos outros, não pode fazer nada sozinho, é aquela situação, as tuas ideias parecem que não são boas, se não é tão requisitado quanto quem tá, entre aspas, na flor da idade. Bem interessante essa analogia que o doutor trouxe. Nossa, não tinha pensado por esse ângulo. Então vamos para o voto. Interessante, agora eu vou falar muito de política, não posso, estamos no ano de eleição, mas vamos falar. Eu não acredito, talvez, no Brasil, que alguém vá vender o voto nessas eleições municipais. O que vocês acham? Quem sabe por uma geladeira? É. Usada ainda. Usadinha, né? Um botijão de gás, né? Algo assim. Eu né? acho que quem pede uma geladeira usada quer a geladeira cheia de cerveja, né? Tem uma ideia. Aqui em Chapecó, hoje a gente não vê mais. É uma região já um pouquinho mais. Eu acho que o pessoal já tem um pouco de discernimento. Mas eu lembro quando eu era adolescente que eu não votava, os candidatos davam gasolina. Hoje em dia que eu tenho carro para botar gasolina, os vereadores não dão mais a gasolina. Gasolina, cesta Vamos lá, básica. vamos lá. Então, veja, eu estudei, cursei Direito pensando em ser legislador. Joguei isso fora, essa ideia. Mas vamos supor que a Justiça Eleitoral considere que seja válido doar gasolina. Olha, venda de voto. Calma. Será que pagar R$200 para um coitado balançar uma bandeira no sol é totalmente útil, aceitável, mas doar R$200 de gasolina para o cabo eleitoral dizer vai visitar as pessoas e fale de mim, desde que isso seja publicado, quem recebeu? O que é melhor? A doação de gasolina por fora, nessa falácia, ou efetivamente doar Organizado. um tanque de combustível para o cabo eleitoral fazer a campanha e mostrar o plano, sabe? Por quê? Só falta uma lei. Então, a lei ela não é justa, injusta, impossível, inconstitucional, até o momento que ela seja criada e as pessoas venham aceitar. Por que esse entendimento do coitado balançando a bandeira em troca de dinheiro é válido? Sabe? É só. Então, é pensamento legislativo. Mas eu tenho uma lei para terminar com a compra de votos. Sabe qual é? O pensamento legislativo brasileiro é
vamos prender quem oferece o voto. Seria legal. Já com os celulares aí, nós poderíamos mudar a lei proibindo que quem oferece o voto possa votar nas próximas 4 eleições. Seria um ganho para a sociedade. Uhum. Então todo mundo arrecada, passa na justiça eleitoral, tá vendo aqui, ó, ele pediu isso, pediu aquilo, e você tira de 4 eleições. Nós ganharíamos como sociedade. Uhum. Tá? Mas não é por aí. Se nós tivéssemos uma lei, numa dinâmica que impediria a compra de votos, é interessante essa. Como eu faria? Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Chapecó. Tem 21 vereadores, certo? Uhum. Na minha lei eleitoral, nós elegeríamos 42. 42, presta atenção. Tá, mas 42 aumentaria o custo? Não, bobagem. 42, tá? Ele seria da seguinte maneira. Como ele é eleito pelo partido, então quem fica em primeiro, vamos pegar um partido que elegeu 1. Uhum. O primeiro, o Jean, fez 2.000 votos, se elegeu. E eu fiquei em segundo com 1.999 votos. Ele vai ficar 4 anos representando. E eu pergunto, será que os meus 1.999 eleitores não têm valor nenhum? Mas como nós estamos numa competição, é possível que um esteja comprando o voto do outro para chegar na frente. Certo? Uhum. Ok? Uhum. Entenderam a dinâmica? Então, por isso a lei elege o dobro e divide por fração pelos votos dos dois. Não tem mais motivo para o outro comprar o voto, eis que vai ficar com 50% do mandato, 51%. Uhum. Entendeu a lógica? Entendi Nós temos a lógica. partidos em que os filiados no mesmo partido passam a ser inimigos um dos do outros. outro, né? Uhum. Mais do que das outras legendas. às vezes. Exatamente. E nessa dinâmica seria um jogar dinheiro fora, né? Veja que tem solução jurídica para tudo, né? Uhum. Legislativa para tudo. Isso não é lei, isso não existe, Aham. mas talvez um dia venha a existir. Deixou dessa já. Boa. Eu também gostei. Eu estudei sempre do ponto de vista Para para resolver o problema, né? resolver o problema, porque a nossa legislação ela é feita, ela é aprovada, por exemplo, a dinâmica agora da discussão da reforma tributária. Isso. Por exemplo, eu me nego a discutir a reforma tributária. E eu acho que eu sei o porquê. Por quê? Porque não importa o quanto você arrecada. O que importa é para onde vai esse dinheiro. Exato. Verdade. Tá. O que o doutor vê isso como nessa reforma tributária aí que está sendo para ser aprovada, obviamente, né? Como que o doutor vê isso pro futuro do Brasil, realmente? Vamos lá. Isso decorre da minha formação de administração pública pela Federal de Santa Catarina. Como o Jean falou, aumentar a carga tributária é sempre péssimo para qualquer povo. Uhum. Agora, a política financeira do Estado, ninguém discute, né? Sim. Ninguém discute. Vamos voltar à eleição municipal. Quantos candidatos a prefeito desse país sequer sabem quanto é o orçamento do próprio município? Não sabem. Isso que é o pior. Uhum. Vai dar certo? Não tem como dar certo. É porque eu entro lá sem saber o quanto eu posso gastar. Como é que eu vou fazer? Verdade. Então, é elementar. E aí, por isso que nós temos uma dinâmica de administração pública que não é de investimento, vocês podem perceber. Cada vez mais, a maioria das administrações brasileiras, elas gastam o dinheiro. Uhum. Tá? Eu não ouvi falar nunca de qualquer município que tenha economizado 1%, 1% por ano para criar fundo de microcrédito, por exemplo. Uhum. Para fomentar o mercado, né? Eles deixam dívidas e empréstimos ainda. Se não vê o orçamento, podemos gastar e gasta tudo. Uhum. Tá? Se arrecadassem mais, o que aconteceu durante o Gastariam Covid, mais. né? Teve um Uhum. acréscimo orçamentário dos municípios devido aos repasses e financiamento, rolagem de dívida, na verdade. Porque quando você emite moeda, você cria mais dívida, né? Uhum. E eles gastaram tudo. Meu pai dizia assim, diz, né? Que todo município que precisa de recursos públicos para reformar a praça devia fechar com o município.
Porque se o próprio povo não pode cuidar da praça, esse município já não presta pra quase nada, né? Bem verdade. E é isso que nós temos. Comecem a observar muito dinheiro em gasto. Vamos pegar uma política geral, né, de creches, né? A gente ouve, cada vez se constrói mais creches. O índice de natalidade brasileiro caindo. E se construindo mais creche. Pronto. Se falar em previdência, como vai a previdência do Brasil? De mala pior. Por quê? Porque ninguém mais tem filho, né? Então a pirâmide tá invertida já, né? Isso aí é ciências atuariais. Há 50 anos atrás havia 3 trabalhadores para um aposentado, agora são 3 ou 4 Eu não me aposentados recordo para agora. 1,7 trabalhadores, algo assim. Sabe que o problema não está aí? Não está. Não. Qual o orçamento público da União Federal? É bastante. Eu não- Essa É resposta, bastante. isso parece político, né? É bastante. Não, é bastante, né? Tá. Eu não sei realmente o valor. De 5 trilhões, Meu Deus, é muito dinheiro. tá. Mas basta ver o orçamento público e lá estão os compromissos de dívida pública e rolagem da dívida. Nós torramos a metade do dinheiro com banqueiros. E agora? Agora vão tirar do ar aqui, porque essa é a verdade. Mas você não vê políticos falando sobre isso. Esse é o Aonde tá motivo. indo mais dinheiro é onde a gente Esse não... é o motivo do empobrecimento desse povo. Olha E só. desse país. É simples assim. É simples assim. Então, volta à reforma tributária. Pouco importa de quem e quanto eu vou cobrar, se tudo aquilo eu vou jogar pela janela. Se as famílias fizessem isso, elas quebram. Tu diz então, doutor, que a gente tá pagando os empréstimos pros banqueiros? É isso que o doutor tá falando? Mais ou menos? Se você fosse banqueiro, Michel, você ia me emprestar dinheiro, né? Sim, com Esse é o certeza. teu negócio. Com certeza. O banqueiro está corretíssimo. Eu só não entendo o otário, o representante nosso, que aceita pegar isso para jogar pela janela em obras inúteis. Só isso. A gente faz tudo errado. Sim. E vou citar a crise internacional, econômica internacional, que decorre das guerras no momento, guerra da Ucrânia, Líbano, o Israel. povo que eu defendo, claramente, né? Mostra o comportamento de um presidente. O mundo inteiro ofereceu dinheiro para a Ucrânia. Ele não quis. Ele respondeu que precisa armas e munição. Por quê? Ele quis dizer nas entrelinhas, eu não quero escravizar o meu povo. É isso. Isso é uma clareza de política que o mundo deveria entender. É porque quando você fala assim, mas ofereceram dinheiro. é até bonito, né? O mundo inteiro ofereceu dinheiro para a Ucrânia. Mas não é que ela ofereceu dado. Ofereceu a juros. Claro. Ninguém coloca dinheiro de graça em nenhum lugar. Ninguém empresta dinheiro sabendo que não vai mais receber. E como é que ele vai se defender? Com euro? Jogando euro? Pega essa nota de 10 Pega euros essa nota aqui. de 10 euros aqui, ó. O Sim. russo. A política fiscal nossa, vamos falar de juros, né? Fala muito, né? Taxa Selic, o povo fica... Eu fico imaginando, né? O trabalhador volta para casa no final do dia, liga a TV e taxa Selic, e baixa expectativa do PIB. O que ele deve entender disso tudo, né? Pouca coisa. Mas Ou quase nada. pouca coisa ou quase nada, realmente, Gia. Pouca coisa ou quase nada. Vamos pegar um exemplo, criar um exemplo hipotético. Por que o juro no Brasil é maior do que nos Estados Unidos? O juro do Brasil... O juro, a taxa Selic nossa, que remunera títulos de investimento, são maiores do que nos Estados Unidos. Porque o nosso dinheiro aqui é mais caro? Não, porque é confiança. Nós damos confiança. Claro. Nós temos o dinheiro. Aí um país da África oferece juros a 20% por ano. E o Brasil paga 11%. Nós vamos levar onde o dinheiro? No Brasil, no final das contas. Nem nós apostaríamos. E por que
banqueiro internacional, grande Que entende investidor. do assunto, né? Sim. A gente que é meio bocó já sabe que não dá Sim. pra emprestar, imagina. É um perigo, é um risco muito É um grande. risco. Então é simples a dinâmica. Enquanto o nosso país for inseguro economicamente, inseguro em insegurança, Uhum. inseguro em planejamento, inseguro em tudo, em legislação, nós venderemos para o mundo a insegurança. Então não adianta falar em investidor externo, tá vindo, sabe? Uhum. Eles só virão. Essa falácia, né? Só virão quando isso modificar do início ao fim. Aqui é possível. Nós criamos até muitas legislações interessantes, mas que não se aplica, não. A regra demora tanto a ser aplicada que o investidor ele cansa, né? Uhum. Cansa, é. Porque o investidor, ele é um empreendedor. Ele é ágil, ele é rápido, ele quer fazer acontecer o mais rápido possível, né? Então, com essa dinâmica lenta, morosa que o Brasil tem, ele perde. E o Brasil perde a credibilidade com isso, né? Eu vou dizer que agora vamos esquecer um pouquinho os políticos, né? Eles são o espelho do nosso coletivo, né? Que triste isso. Que, espelho que feio. tristeza, né? Que triste isso. Eu fico vendo. Quando se fala mal de um governo ou de outro, nós podemos usar uma observação. Se voltarmos a 15 anos, o que tínhamos quando um familiar dizia: vou embora do Brasil? Chegava o vizinho, a avó vinha visitar. O que é isso, meu neto? Vai embora daqui, um lugar tão bom. Hoje a realidade é que os empresários ricos do Brasil têm casa na Flórida. É verdade. Os pobres e falam isso com uma alegria. Os pobres economizam dinheiro para ir embora para os Estados Unidos e nós que não ficamos com inveja nenhuma. O coletivo não inveja mais, que era algo que se sentia há 15 anos atrás. Isso significa o quê? Significa que A gente gostou de estar na... a gente Se acostumou. Se adaptou? percebeu que se não houver uma reorganização forte, nós estamos no caminho errado, né? É isso. Então, é questão só de percepção. Você observa, vamos andar em qualquer lugar desse país e pare em todos os municípios que você passar, vai fazer lá 500 quilômetros e pare. Em cada lugar é um país diferente. Cada cidade é um país diferente, realmente. Essa é a prova de que aquele povo constrói a dinâmica, né? Enquanto que a dinâmica coletiva do Brasil não existe. Vou falar das Olimpíadas, observação das Olimpíadas. Ficou provado que esse povo não tem nada de coletivo. Coletivamente nós não fomos nem disputar o futebol, né? É verdade. Tá? Nem isso. Então, o Brasil tem a cara de Ezequias Queiroz. Na força bruta, valentia no remo. Ninguém deu uma aula para ele, ele não conseguiu, ele fez isso por iniciativa própria. E aí você segue as medalhas, elas vieram de esforços individuais. Individuais, não do coletivo, verdade. Isso está aí, está escrito, é só observar. 200 milhões de habitantes, ou mais, 210 milhões, e nós perdemos para a Croácia com 4 milhões, 2 milhões são mulheres. Eles tiram uma seleção de um oeste catarinense e disputam de igual para igual, não tem reserva, né? Enquanto nós temos uma idolatria do melhor futebol, blá, blá, blá. Tu acha que isso aí também vem com relação ao amor à pátria? Ou idolatrar a pátria, como antigamente era idolatrado e hoje em dia não é mais tanto? Olha, de amar a bandeira, amar realmente o país. Eu francamente, esse amor a um parênteses é uma idiotice muito grande. Eu vou falar francamente. Se idolatra no momento que canta o hino e dali para frente. E antes disso? Sim, e antes e depois. É o caos. Sim. Então, isso é patético.
Então vamos parar, vamos baixar o volume desse hino. E talvez aquele momento ali de 1 minuto de silêncio seja mais convincente para mudar. Para parar e analisar o que está sendo feito. Vamos pegar o exemplo do Brasil, eu gosto de usar parâmetros locais. Quando se vê vídeos da Índia, né? O que você lembra? Das comidas, a sujeira. O que mais? Taj Mahal. E do trânsito. Do Um trânsito caos, caótico. É um caos organizado. Que não tem acidente, mas é uma loucura. Isso, essa cena aí. E buzina, né? Aham. Tá, e por acaso, assim, na cidade que você mora, em lugar que você conhece, alguma moto te incomoda? Não. Cano de descarga aberto, você nunca ouviu, não tem isso nas cidades do Brasil? Tem. Ou seja, Que moral a gente tem? filmem aqui e comecem a mostrar. Será que existe legislação para isso? Existe. Existe. Existem agentes de trânsito para isso? Existem. Será que nós não estamos nos acostumando também? Uhum. E esse que é o problema. Então, aí, se o brasileiro moralmente é chamado nesse momento, ele diz, é uma vergonha, porque ali existem hospitais, pessoas doentes, ali tem escola próxima, nossas crianças estão dormindo na creche, tem pessoas doentes em casa, isso é um absurdo fazer. Ele fala isso, né? Uhum. Mas não passa 5 minutos que não passe um desgraçado desse fazendo barulho e todo mundo ouvindo. O que está acontecendo? Será que só eu que estou ouvindo? Verdade. Acaba se acostumando, né? Doutor, o senhor deu uma pincelada muito bacana sobre a nossa economia no macro, Uhum. né? Deu muitos exemplos, muita coisa bacana. Mas vamos trazer para uma economia no micro também, né? Que é uma coisa que é nova, que acho que é a vivência e o dia a dia de muitas pessoas hoje. Eu não digo só o CPF, mas também o CNPJ hoje, que é um assunto que a gente vai entrar também, que é o direito empresarial também, que é algo muito interessante e que vai entregar uma coisa bacana para os nossos ouvintes, que é a tal da lei do superendividamento, né? Que traz para si algo que é para resolver, mas que no final das contas acaba não resolvendo e cria-se uma falácia em cima de algo que não existe. Queria que o senhor falasse um pouco dessa questão mais no micro, agora para trazer para o dia a dia de cada um. Veja, o legislador foi durante o Covid, ele percebeu o problema econômico instalado, né? As empresas parando, enfim, e criou uma legislação bem apropriada para o superendividamento. Só que previu uma proteção para tudo que na prática se vê pouco de eficiência. Talvez a leitura do mundo jurídico seja, se a pessoa física estiver superendividada, é quase que uma pecha, né? A culpa é dela, né? Ele passa vergonha, né? Ele está com o nome no SPC, 60 milhões de pessoas com o nome no SPC, ele passa vergonha, ele não se mostra, ele se esconde. E talvez por isso os operadores do direito também não têm tanto êxito, tá? Ou talvez o legislador tenha pensado pouco e eu teria proposto uma lei diferente. Ao invés de renegociar, que cria um custo, né? São audiências, são custos para a sociedade, para juntar todos os bancos, credores. Isso é complexo. Eu criaria uma legislação de carência para 3, 4 meses, sem imposição de juros naquele momento. E você tem um contrato, você tem condições automáticas de suspender uma vez por ano, dezembro, por exemplo. Dezembro você não paga parcela. Se tiver tudo em dia. Se tiver tudo em dia. Será que esse dinheiro entraria na economia de outra forma? Com certeza. Né? Ele gastaria aquele montante na economia. Então, dê ferramentas possíveis para ele sair do superendividamento que elas sejam práticas. É algo que eu não concordo. Aquele programa do governo aí O Desenrola. Eu acho que poucas vezes no Brasil se gastou tanto dinheiro público para dizer
para os endividados dizer o seguinte: vá aos bancos. Eles, na verdade, eles não resolveram o problema do cidadão. Eles resolveram o problema do banco. É? Claro. Eu não entendo muito Ó, esse... o governo poderia ter dito assim, ó, qualquer renegociação do banco será nula se o crédito estiver prescrito, por exemplo. Já ia tirar uma batelada de gente, né? Nossa. Aí a pessoa sem informação pegou aquele crédito Que estava nulo e reativou. prescrito e fez uma nova renegociação. Ou seja, qual o interesse? Para os bancos, meu Não, Deus. não sei. O nosso legislador, o que pensa nessa dinâmica econômica, eu acho que ele não está pensando. Essa do Desenrola Brasil ali, até por causa da Unicapital ali, eu acabei estudando muito ela. Né? Porque o pessoal fala, mas daí tem o Desenrola Brasil. O Desenrola Brasil, na verdade, ele deveria se chamar Enrola. Enrola o bobo que vai lá e renegocia. Que é aquilo que você falou. Às vezes a dívida ela já está prescrita, ela já nem está mais se atrapalhando. Sim. E você ativa ela e provavelmente não vai conseguir pagar, porque o brasileiro no micro ele não tem uma condição de pagamento e uma condição de angariar uma nova dívida para dizer que está só com o nome limpo. Ele não está conseguindo, ele não consegue virar o mês com as contas que ele tem, né, doutor? Então, acho que se lá no escritório você deve pegar muitos casos de pessoas que realmente elas estão endividadas, elas não sabem para onde ir, o que fazer, e muitas vezes isso, às vezes com o próprio advogado, você já não consegue mais fazer milagre, às vezes, né? Tem coisas que é aquilo que você sempre fala, você tá lá para tentar achar uma lei que você consiga ajudar aquela pessoa naquele momento. Tentar blindar talvez um pouquinho, né? No caso da pessoa física super endividada, eu percebo que a maioria nem coragem tem. É verdade. Para procurar o advogado e buscar uma solução. E se for super endividado, nós temos pouca dinâmica de entendimento. Aí, nas ações, até mesmo para ir para o suficiência é difícil. Pensa comigo. A pessoa tem uma renda de 10 mil reais, ela compromete 9 mil reais. Ela compromete 12 às vezes. Tá, mas veja, no momento da gratuidade da justiça, é indeferido porque ele tem um contra-cheque alto. Eles não levam em consideração o gasto que ele tem, né? Tá, poderia ter o legislador resolvido isso. Em ações de superendividamento não haverá custas. Já na própria lei, né? No lançamento da lei é só um parágrafo a mais, né? É um 3.1 ali. Pronto. Se o juiz deferir, poderia usar uma condição de procedibilidade semelhante à recuperação judicial, né? Se o juiz deferir a recuperação, a ação de superendividamento, não são devidas custas. Seria assim, seria até uma ideia. Veja que a legislação ela pode ser aprimorada de todas as maneiras. Não, ela tem Nós estamos aqui discutindo em 3 pessoas, por isso não acreditei na discussão em 4 paredes, em meia dúzia, né? Nós só em 3 nós já conseguimos construir algo dinâmico e diferente. Isso que é, na verdade, o único que entende legislação é você, né? Doutor. A gente só dá... Mas assim... Só dá um palpite. Mas se alguém palpitasse, eu acho que já era uma boa, né? Então, parece que nessa dinâmica legislativa falta uma plataforma de opinião. Opinião pública, você diz? Opinião pública. Por mais absurda que seja, né? No Congresso, você vê essa dinâmica de a favor ou contra. A favor ou contra o quê? Sim. Muitas vezes a pessoa nem... Eu digo pelo próprio político, conhecendo a classe política, muitas vezes eles nem lê o que eles estão votando, eles só o partido diz assim, vote a favor disso ou vote contra isso. Vamos lá, vamos criar uma outra lei agora, uma dinâmica. Criamos uma lei nova, uma proposta. Ao invés de fazer a pesquisa a favor ou contra, deixa ela aberta para as pessoas sugerirem alterações ou inclusões. Para que o legislador, que é o que vota, que decide, considere aquilo. Por que não? Imagina, milhares e milhares de advogados no Brasil que poderiam fazer isso facilmente. Agora, o sistema burocrático, você precisa de um deputado para chamar de seu, para ter entendimento. Não precisa disso. Então, se deixasse lá 30 dias com propostas de inclusão, o deputado que tem interesse, ele começaria a ler e dizer, olha, essa parte eu não tinha pensado. Tem fundamento. Então, talvez a lei brasileira ela é precipitada. Ela é retardada, fica lá 10, 20 anos no arquivo, ela é apresentada, não vai para a pauta, e depois no processo de aprovação ela é rápida, sem uma discussão, né?
Então, Teria veja, que ser ao contrário, né? estou sugerindo. Outro princípio da administração pública, de direito também, é o que eu sugiro. Toda lei criada não pode criar despesa. Porque é fácil, né? Nós sim. criarmos leis que elas são tão burocratizadas que criam tanto trabalho que viram um prejuízo. Sim. Sabe? Esse é o maior cuidado. E existe essa dinâmica na formatação da lei, né? Na parte da possibilidade constitucional dela e tudo mais, orçamentária, isso existe. Mas muito preocupado de onde vai sair o dinheiro. Não é isso. Deveria ser, a antessala seria essa tua lei cria problema, cria trabalho, porque ela é facilmente aplicável, ela é extremamente burocrática ou não, e nós criarmos formas simples, né? Vou aplicar uma análise SWOT em cima da lei. É isso. Por que não? Viabilidade, né? Claro, ver se tem viabilidade realmente. E se aquilo que... veja, leis que fazem as pessoas perder tempo. Vamos pegar uma lei simples. Você é casado, né? Na conta de luz já tá o nome de quem? Tá no nome da pessoa que nós alugamos a casa, nem no meu, nem na minha esposa. E qual dela está no teu nome ou da esposa? A do telefone, a da internet. A da água? Da água. Tá lá a minha... Tá no nome de quem? No meu e da luz também no meu. Tá aí. E você é casado? Sim. E por que não tá no nome dela? Quem faz pergunta aqui? Eu posso fazer pergunta? Talvez porque eu tenha tomado a iniciativa inicial de... E por que não tá no nome dos dois? Olha aí, bem pensado. Pode isso legalmente? Pra quê? Pra que você vai criar mais uma situação? Para não fazer o cidadão catarinense perder tempo o ano todo para ter uma declaração de residência. Daí já Então, tem lá no nome. Claro, para de fazer o povo perder tempo, deixa ele trabalhar e gerar impostos e riqueza e põe lá o nome dos 8 que moram naquela casa e lá está o comprovante. Pronto. Só tem que fazer uma declaração de residência. Então nós somos quantos milhões de catarinenses? Me pegou agora. Não me recordo 6, mais. 8? 8? Acho que mas 7 ou 8 então milhões. são 1 milhão, vamos pegar 2 milhões de casas. Então vamos pegar 2 milhões de pessoas que eventualmente perdem 1 hora ou 2 por ano para fazer essa bobagem, para fazer o documento. Então nós fizemos o povo brasileiro, o povo catarinense perder 2 milhões de horas por ano por babaquice? Mas daí será que não tem alguém ganhando em cima disso? Não tem. E o principal ativo, o que é? Tempo. Não, mas eu vou explicar. Desde 2016 essa lei existe em Santa Catarina. Sabia? Capaz. Sim. Que pode ser colocado mais de um nome. Sim. Não, mas... Sim, você pesquisa aí no Google aí. Mas não sabia dessa, tia. Tá. Só que... Que loucura. A dinâmica... Tô chocado. Não, tô chocado aqui agora. Então, se o legislador tivesse dito para o povo catarinense no momento que aprovou a lei, certo? Nós queremos evitar que o povo catarinense fique perdendo tempo, reconhecendo firma de parente para dizer que ele mora efetivamente lá. Ele devia ter explicado. Só que a lei ficou, ela foi construída, então ela quando diz que cai no esquecimento, não, na verdade não foi nem explicado. Mas cria um outro adendo à lei. Uma emenda. Que todos os tabelionatos farão essa declaração automaticamente no sistema. Olha, então você vai uma vez e vai estar lá. Sim. E paga lá pro tabelionato, mas uma vez. Só uma vez paga. Pronto. Então, esse dinamismo, a ideia foi muito boa, a aprovação foi muito boa, mas não entende a dinâmica para isso acontecer. Mas agora falando de leis, agora você entrou num assunto bem bacana. Às vezes existem leis boas, mas por que as leis não são divulgadas? Porque daí dizem que é dever do cidadão saber o que pode e o que não pode, né? Mas enfim, mas daqui a pouco é tanta lei que se a gente for começar a estudar a lei, é mais fácil a gente comprar e fazer uma faculdade de direito e dos 5 anos de direito já mudou a lei, né? Daquilo que você começou a estudar, quando você termina já mudou a lei, mas daí como que eles poderiam divulgar isso, né? Eu vejo que talvez a forma... esteja Desculpa aí, Michel. Pode falar. Não, pode falar.
Eu acho que a dinâmica aí, de novo, peca pelo legislador que quer chamar a lei de sua. E isso gera votos, gera Sim. reconhecimento. E aí, no momento que um dos 513 começa a dizer essa lei, Fui O eu, outro não fui divulga. eles. o outro não divulga. Talvez Sim. esteja aí. Tá? Eu vejo que é que nem fosse numa empresa. Eu vejo. Porque só muda a administração pública e a administração privada, né? Só tirar o público e o privado se torna administração, não é? Olha, vamos E indiretamente, né? Administração. Então, o que tem que ter numa administração? Comunicação. Como comunicar? Ah, mas veja só, tem uma diferença. Na iniciativa privada, você fez uma mudança. Você não comunica. Você Você só manda, né? comunica e diz, a partir de hoje, É Michel, assim. você credencia todo mundo e tá certo, né? Uhum. Não fica no mural escrito que todos poderão incluir o nome e fica lá. Não, né? Já divulga e já faz. Uhum. Então, esse dinamismo não existe na área pública. Não. Tanto Que deveria existir. por defeito da legislação, né? Que deveria existir. Porque ele tem que... Essa lei é boa? Sim, porque ela é. Ela tem que beneficiar todo mundo? Sim, ela pode... Eu penso sempre... Em tese, agora você abriu um negócio ali. Em tese, todas as leis deveriam ser boas. Mas boa para quê? Veja só, o que eu penso ser uma lei boa? Aquilo que eu falei, aquela que faz você perder menos tempo, Uhum. que não tem custo para os cofres públicos, senão é uma brincadeira. Uhum. Então, deixa esse custo para você. Ela seja informatizada, rápida e resolva. Por que não se paga IPVA por 5 anos? Bah, seria uma beleza. Sabe, burocracia tola. Eu vou Uhum. pagar, eu vou ficar com esse carro, quero pagar. E se eu vender o carro, tá pago. Então eu vou Claro. adicionar no preço. Isso. Então, por que nós temos que ficar perdendo tanto tempo se a arrecadação é a mesma? Uhum. Vai tudo pro mesmo lugar, né? Então, por quê? E por que não mudar, né? Então, eu acho que o político brasileiro está mais preocupado com a eleição seguinte, né? Uhum. Do que propriamente melhorar a vida das pessoas. E também os vendedores de voto por geladeira Uhum. Meu Deus. não querem mudança. Vamos dar culpa para todo mundo, né? Uhum. Vamos botar, né? Que não adianta, é uma coisa vai levando a outra, né? Voltando para a parte do endividamento ali, nós falamos nessa questão das pessoas físicas endividadas. Mas hoje um cenário, até uma coisa que nós tratamos muito aqui, que é sobre o empreendedorismo, né, doutor? Hoje, como que você vê esse cenário, né? Uma das coisas que nós vamos entrar um pouquinho daqui para frente é a questão das recuperações judiciais, que a gente comentou no off ali que dá um episódio só de recuperação judicial. Até nós já temos que marcar esse episódio, porque Uhum. é um assunto a ser muito discutido, é um assunto que, bem utilizado, é algo que pode sim reerguer empresas. Uhum. Mas ainda não entrando nesse assunto, para aquele empresário que, assim como aquele CPF, ele se superendividou e Isso. hoje ele está numa situação. E aí, aquela situação, quando eu vim participar do podcast, eu também dei pau no banco, porque o banco também não é nenhum santo. Uhum. E hoje a gente vê que a maior parte do endividamento das empresas é o endividamento bancário, que é feito através de um contrato que a gente sabe que, por erro do empresário, ele também não lê. Às vezes por desespero Por também. desespero, mas assim, nenhum desespero também é válido quando você vai vacinar a sua sentença, muitas vezes a tua sentença de morte, a sentença que você tá fechando a tua empresa por Sim. causa disso. E aí vem aquela questão que eu converso muito com você, né, doutor? Da importância de você ter uma área jurídica antes de estourar a bomba. Por quê? São vários assuntos Meu aqui. Deus do céu, aqui, agora sim. Se vira. Veja só. O superendividamento da pessoa física, ele, visto grosso modo, ele é a recuperação judicial, né? Uhum. Da empresa. Uhum. Praticamente. Embora a recuperação judicial seja muito mais ampla. Sim. Tá. Essa mesma pegada legislativa que quis proteger a pessoa física, e protege, a lei está em vigência, tudo mais, ela é mais completa na pessoa jurídica porque ela vem de muitos anos, né? Antes havia a lei de falências e concordata,
que não foi, praticamente a recuperação judicial antes ela não existia, porque era um prazo muito curto, que se chamava concordado, e isso foi redimensionado com a lei de recuperação judicial. Só que as empresas que têm esse direito, a gente vê nos noticiários, grandes empresas em recuperação judicial, o empresário médio, ele precisa, o grande empresário também, ele precisa perceber que a recuperação judicial ela é possível, mas ela é viável naquele momento que ele percebe que não vai dar conta. Exatamente. O grande problema desse país é que o empresário ele procura o escritório de advocacia quando ele já está na antessala da falência. Isso que é o pior, né? E esse é um problema maior. Por quê? O soerguimento da empresa, que é a recuperação judicial objetiva, é justamente dar um fôlego. Eu até tenho 23 hipóteses, sabia? Olha aí. Nossa. São 23 hipóteses que a gente só fala uma, né? Praticamente. É renegociar com os credores, ganhar um prazo, ganhar um desconto e uma carência, algo assim, né? É isso aí. Sim. São 23 hipóteses, se usa muito só essa. Quando se chega ao ponto da recuperação judicial, muitas vezes, então ele já está com uma enormidade de ações de execução, ele já deve tributos, ele já tem um problema trabalhista grave, os fornecedores já não fornecem mais, e veja que esse é um momento delicado. Delicado porque quem dará o crédito suficiente para ele realmente se reerguer? Ninguém. A dinâmica do legislador ela foi clara, é evitar que essa empresa, ao fechar as portas, ela crie um prejuízo maior a ela mesma, à sociedade, através dos empregos, ao próprio governo com a não geração de tributos. E é justo isso. Então, por isso a recuperação judicial. Hoje, eu acredito que essa situação vai piorar cada vez mais, porque eu não consigo ver uma política econômica clara, né? Até porque o empresário ele já vem de anos, ele vinha da crise de 2018, né? Depois, até antes, né? 2017, 2018, ele se endividou acreditando que ali na frente ele... Tinha um cenário um pouquinho mais otimista. E aí vem a Covid, né? Que muitos setores até se deram bem, outros muito mal, e agora vem de uma política econômica dúbia, né? Porque o que mais se ouve dos empresários eu vou aguardar, isso é falta de confiança, e um setor está melhor que o outro. Vamos pegar o exemplo da agricultura, que se fala muito. Isso está bem? Não. Mas e por que nesses últimos anos ela foi um setor melhor do que os outros? Que alimentação. Foi investido nele. Que tipo de investimento? Foi fomentado, foi criado fomento. Por exemplo, a gente vai pegar o governo Bolsonaro, que liberou linhas de crédito para que o agricultor fosse lá, pegasse dinheiro pagando pouco juro e investisse na agricultura. Bom, vamos lá. O Plano Safra, 300, 400 bilhões por ano, ele é investido na agricultura. Bom, então vai dar certo. Já pensou se tivesse Plano Safra para MEI? Nossa. Todos os anos o investimento para MEI, acho que daria certo também, né? Tudo daria certo. Tudo daria certo. Então, vamos dividir setores que são privilegiados, alguns setores de exportação, porque geram riqueza ou exportam, sim, mas vamos ver a fundo. Então, aí você chega na explicação e a verdade aparece. Agora, você tira... a pessoa o cidadão aí tem uma loja de roupas. Como é que ele faz? Um aluguel de 10 mil. Como é que ele faz? Uma cidade pequena. O que ele faz? Quando ele não tem mais crédito, o fornecedor já rompeu as relações. Ele vai para São Paulo buscar, vai sonegar. Faz 3 meses que ele não vende o suficiente e não tem o Plano Safra. Vai fechar. Então,
setores diferentes e isso se explica muitas vezes, né? A própria agricultura, se a gente for pegar o nosso estado vizinho aqui, o Rio Grande do Sul, se não fosse esses incentivos aí, não tinha mais agricultor no Rio Grande do Sul, porque ou é chuva, ou é seca. Então, a agricultura, eu vejo a agricultura como um pouquinho diferente da loja de roupa. Porque a loja de roupa, ela vende pela moda, vende pelo preço. O agricultor, ele vende, mas ele depende de ter sol na hora certa, de ter chuva na hora certa. É um pouco mais delicado, mas eu também entendo essa parte que o doutor falou de ser privilegiado. Por quê? Porque o interessante não é você produzir, é você fazer aquele produto ficar pronto. Né? Você você exporta ele barato e depois compra ele caro quando ele está pronto. Um exemplo disso muitas vezes é a parte eletrônica. A gente exporta grande parte do ouro, né, que é colocado nos eletrônicos, Nos chips, nos né? chips e tudo mais, depois nós compramos esse chip muito mais caro com o próprio ouro que a gente vendeu, e aí O próprio petróleo, né? O próprio Isso. petróleo. Vamos pegar uma visão econômica. E o Brasil fala muito dos gargalos, e aí ele fala do transporte, ele fala de tudo isso. Se nós alterarmos essa visão torta que nós temos aí, nós mudamos o mundo do consumo. Precisamos exportar. No último ano, quantos litros em média de água de coco vocês consumiram? No último ano, Olha, eu tomo bastante, uns 10 litros. olha, se eu tomei uma água de coco ano passado, foi muito. Eu, se depender de mim, Também não. vai quebrar. gosto. Eu gosto. Castanha de caju, quantos quilos? Vai quebrar também. Eu gosto também. Olha aí, então, Ó. um consumidor diferente. Nós Eu que gosto somos também. retrógrados, né? Eu gosto aqui, ele gera economia pro Brasil. Tá, agora se nós pegarmos e autorizarmos a navegação de cabotagem, que são portos internos, com um dinamismo total, trazendo o coco da Bahia para cá, será que seria consumido? Fomenta a economia, logicamente. Porque aqui nem tem onde comprar coco, se for parar na E ele é caro daí, quando ele vem. Aham. Tá, agora, daí lá tem um excedente. Lá joga fora o coco. Pronto, castanha de caju, porque ela não vem. Então, esse dinamismo de produção no local certo, e aí nós temos um problema. Por que nós vamos produzir peixe no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que ele cresce menos devido ao frio? Se nós chegarmos no Mato Grosso do Sul, nós vamos ter uma produção maior. Então, falta isso. O fomentar no lugar certo para aumentar a produção e aí diminuir o custo. Veja que não é difícil, né? É só querer. Bom, nós somos o país que mais tem água no mundo, né? Se nós falarmos da problemática da água, nós vamos ficar quantas horas? Quantas horas falando? Justamente. Então, parece que veio algum inimigo no Brasil e trocou as peças. Sabe aquela brincadeira que você muda o caminho para todo mundo perder tempo? Parece que aconteceu isso. Então, nós produzimos no lugar errado, transportamos... Enfim, peixe do norte do Brasil. Quantos quilos? Gigante. Tá, mas aqui, o consumo aqui? Os nossos... pequeno. Os nossos frigoríficos levam frango para o norte e não conseguem trazer peixe para o sul? Não é possível. Sim. Alguma coisa está errada aí, né? O custo de produção muito pequeno lá. Então, parece que ninguém está dialogando com ninguém, né? Verdade. Parece que não tem comunicação, né? Aquilo que você falou, comunicação, né? comunicação. Comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Que maneira que tu vai comunicar isso? Que maneira que vai comunicar? Se a logística não está funcionando, que maneira que a gente vai fazer com que essa logística funcione de uma maneira assertiva? Eu acho que o legislador poderia criar planos pilotos, certo? Legislação de plano piloto. Para você descobrir se aquela região produz melancia ou não, e se ela é boa, vai muito na experiência. Eu vi falar. Não se produzia manga aqui no sul, né? Era impossível, né? É só região quente. É isso aí. Então, nós temos a Embrapa, que parece que tem muito conhecimento, mas longe de todo mundo. Nós temos algo que diferencia Santa Catarina do Brasil e poucos percebem que é a nossa Epagre. Tá?
Diferencia do nosso Rio Grande do Sul, nós somos do Rio Grande do Sul, né? A gente Uhum. sabe que diferencia esse conhecimento, ele levou Santa Catarina muito à frente e tem resultado. Uhum. Exatamente. Imagina se nós ligarmos os pontos de conhecimento das universidades com os pesquisadores e com um plano piloto. Depois, não incentiva, não. Só Uhum. incentiva naquele local para saber o resultado, depois compara com outros 20, 30 lugares para dizer aqueles 10 não têm interesse nenhum, porque é perda de tempo. Uhum. E aí nós criamos a dinâmica. Talvez esteja aí, né? A diferença entre o que nós estamos vivendo e o que poderíamos fazer, né? Interessante essa analogia. Com certeza, com certeza. O problema é aquele agricultor, daí tu pega o cara que ele vai pegar um incentivo do governo. Às vezes ele pega um incentivo não para fazer, mas para daqui a pouco trocar a caminhonete, para colocar um galpão novo, para fazer, mas daí aí eu vejo que é algo muito mais cultural do que às vezes querer resolver o problema, né, doutor? Mas outra vez, vamos mudar um pouquinho, vamos falar de saúde. Não tem nada a ver, né? Saúde, Mas né? tem tudo a ver. Tem. Bom, aqui a academia deve ser de manhã, de tarde, de noite, pelo jeito, né? Maromba. pior que Tá. não. E na academia que você vai lá, Michel? Eu ia 4 meses atrás. Tá, beleza. Você tem eletro Não. o Eletrocardiograma, equipamento? não. O equipamento não tem? Não, tem no celular, no relógio. Tá, por que não tem o equipamento na academia? Deveria, né? Se for analisar. Tá, mas lá nós não temos um médico que faz o laudo, né? Porque você pega os parâmetros e você manda para um centro para laudar, né? Uhum. Por que a academia não faz isso? Quanto custa um laudo, um eletro? Um eletro, sei lá, uns R$120. R$4. 4? Sim. Nossa. Você liga aqui, eu vou passar o telefone aqui no Rio Grande do Sul para laudar R$4. Nossa. Então, se todas as academias do Brasil, incentivadas pelo SUS, colocassem o eletro fazendo o laudo, ninguém vai ser médico ali. Uhum. Vai diminuir o custo enorme do SUS, eu estou preocupado em custo nosso, público, vai otimizar a tua saúde e controle, e aí ainda a academia vai vender mais, né? Porque ela vai cobrar um pouco a mais, ela vai pagar um custo a R$4, R$5. Aumenta o ticket médio, um pouquinho do Pronto, ticket médio. todos estão aptos, nós melhoramos. Eu sou a favor de instalar o eletro nos bolichos. Antes de eu tomar a primeira dosezinha, vai fazer o... Pronto. Diminui o risco de infarto. Mas falar isso, né? Falar isso parece que é uma doideira. Não, por que não? É engraçado, mas tem lógica nisso. Tem muita lógica nisso. Nossa. Por que não? Olha quanta economia ia gerar para os cofres públicos isso. Gente do céu. Que nem tu falou, parece uma besteira, mas é muito certo o que tu tá falando. E é muito simples, né? Extremamente simples. Porque o brasileiro não entende tributos, né? Ele tudo acha injusto. Ele diz, eu pago IPVA e olha as estradas. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra, sabia? Sim, é fato. Porque o IPVA é não afetado. Sabe o que é isso? É um princípio que quando você cobra o I, de imposto, ele vai para o caixa único e se divide. Ele não é cobrado para a estrada. Sim, sim. Tá. É para pagar a dívida pública. É contribuição de melhoria, para o asfalto, esse ele tem destinação específica. O brasileiro não sabe disso, né? O brasileiro nem sabe que metade do IPVA vem para o município, sabia? Olha só. 50%. Tá? Aí ele não percebe que pedágio vamos chamar tudo de tributo, né? O custo mais justo que existe. Mas eu adorei. Eu fui pro Rio de Janeiro de carro, não, mas paguei R$160 de pedágio até lá. Amei, eu pagaria 500. Não, mas ainda você não entendeu porque ele é justo. Você gostou da estrada, isso é outro assunto. Porque ele é justo, hein, Jean? Ele é justo? Eu justo. não sei por que ele é justo. Porque só paga quem usa. Se eu não fui pro Rio de Janeiro, eu não paguei nada. Boa. Então tu é a favor ou contra? Aí o pessoal é contra, é a favor. Calma. Ele é justo. Se nós tivéssemos uma dinâmica de cobrança de impostos de pedágio nas rodovias federais, destinado esses 10 quilômetros, o caixa vai ser para reformar ou para ampliar uma rodovia lá na cidade. Sabe? Nós estaríamos retroalimentando o sistema e ele se paga.
Ah, mas daí é doideira demais, né? Uma boa analogia. Dá otimismo demais aí, né? Eu Aí acho vai que é ficar muito bom, né? É melhor não dar essas ideias, porque senão vai ficar muito bom, né? Não vamos por essa seara, não, porque... Senão vai ficar muito bom o Brasil. Bom demais, né? Bom Aí demais. vai começar a encher de gente de fora aí, Aham. né? Vai ficar muito Os bom. europeus vão começar a fazer o inverso, né? Sim, Daqui a pouco sim. tá cheio de português aí. Meu Deus do céu. Então veja que aí você falou da recuperação judicial, falou de como se chega naquela situação. O Brasil deveria entrar em recuperação judicial, certo? O país. O O país país Brasil. para rever aonde está errado, certo? Discutir com os credores como vamos sanar isso Uhum. e explicar para os credores, calma. Se chamava moratória antigamente, quando os países davam um calote nos credores, falava isso, né? No FMI, né? Sim. Mas, se mostrar para o mundo que todo país endividado, no momento que ele sair dessa dívida, aumentar o crescimento e a Ele riqueza vai do seu fomentar povo, muito mais. o mundo inteiro ganha, Uhum. tá? E por vias indiretas, inclusive o mesmo banqueiro, que daí então poderá emprestar para milhões, porque assim, pobres, miseráveis Não tem como pegar, não tem É. a saúde financeira, talvez, para pegar esse empréstimo, né? É, por isso que o empresário que foi mal nos negócios, ele só percebe que ele vai bem quando em frente dele, à frente da loja dele, tem um concorrente. Ele se fortalece melhorando o que ele tem por apresentar, porque aquele empresário que quebrou, geralmente ele ficou sozinho. Exato, exato. Para dar um exemplo claro disso, eu tenho um tio que ele mora no interior de Alpestre e agora vai sair asfalto da vila que ele tem o mercado até na cidade. São 7 quilômetros. Só que olha como ele foi inteligente e rápido. O asfalto tá terminando, ele tá reformando todo o mercado. Aí eu pergunto, tio, mas pra mim, tu tá no fim do mundo aqui, por que você vai investir no teu mercado? Porque agora, as pessoas que vêm até o meu mercado, se eu não tiver o que elas querem, elas vão andar 6 km no asfalto, vão lá no mercado da cidade, que vai ser muitas vezes mais barato, vai ser mais, e eu vou acabar quebrando o meu mercado. Sim. E ao contrário também, eu vou melhorar aqui, eu vou ter um diferencial e daqui a pouco as pessoas que estão lá na cidade vão vir comprar no meu mercado porque eu tenho algo diferencial. Eu acho que é essa analogia Sim. que o doutor utilizou agora. Quem não faz nada quando as coisas evoluem, Ele fica... vai Fica pra quebrar. trás. Não tem o que fazer. E às vezes daí coloca a culpa na política, coloca a culpa na economia, coloca a culpa no banco, coloca a culpa em todo mundo, menos nele mesmo, que é o real culpado da situação que tá. O momento econômico brasileiro e da América, enfim, né? Só não falamos da Venezuela porque eles efetivamente estão piores. Meu Deus Eu acho que é o do céu. único pior, né? É por aí. Quando você pega países como Guatemala, né? Fala-se de política, mas aí em juros, a taxa Selic, como se fosse deles lá, é menor que a nossa. Tem que começar a repensar o que tem de errado aqui, né? Justamente, um micro país daquele lá... Que tá não louco. que não tem admiração mundial nenhuma, que ele não tem uma credibilidade, não teria. Território ínfimo. É tão grande, o que acontece, né? Então, nesse cenário, a gente repensar, né, que nós precisamos uma economia que ande mais rápido, mas fomentada por um juro menor. Sim, isso é a base. É patético você querer que o empresário que tem o dinheiro, que investe em especulação, tire todo aquele dinheiro, imobilize ele esperando que alguém venha comprar para ele ter a lucratividade que ele já tem sem fazer nada. Poxa. É piada, É né? piada, realmente. O empresário brasileiro, primeiro, ele é um valente, ele é extremamente otimista. E talvez essa ligação religiosa que se tem nesse país retroalimente essa alegria de acreditar no amanhã, né? Eu acho que é um dos grandes segredos, que não é possível, né? Sim. Só por a cara e a coragem não tem como, né? Não. Tem que ter algo a mais. Tem que ter algo a mais.
Então, você observa assim pequenos comércios, né? Ele não tem um Prolabore, que não tem. Só o contador lança o Prolabore, né? Mas ele retirar mesmo em si, Se ele retirar é o último, né? Uhum. Aí ele tem um filho ajudando, né? a mulher muitas vezes ajudando. Então, dentro disso, nós temos um povo extraordinário, muito mal formado. Uhum. Eu mudaria a estratégia da administração pública, que não teria mais telefone nem atendimento pessoal, só por escrito. Por carta. Não, porque é um povo que tem preguiça de ler, né? Uhum. Ou lê ou não tem acesso. Então por isso que ele gosta muito das redes sociais, né? Porque ele precisa ouvir. Não sei se Uhum. está entendendo alguma coisa, mas ele ouviu, né? Ele gosta da imagem bem produzida, né? Depois ele volta aquele cenário que a telha está caindo na cabeça, está uma goteira. Enfim, não é possível, né? Uhum. Então, a minha fala ela vai de um lado ao outro, né? Ela vareia. Parece que vai adular, né? E aí ataca, né? E assim nós temos uma visão distorcida de tudo, né? Eu gosto dessas contradições, né? Uhum. E aí questionar, tá, por quê? Mas é bom pensar, né? Fazer pensar, realmente. Eu, Não fica na zona de conforto, achar que tá tudo certo, tudo legal. Não, é realmente pensar de como está. Como está realmente a população, como está realmente os empresários, como está a política. É fazer realmente o cérebro funcionar, né? Veja, falou em recuperação judicial, até imprimir essa parte, que são 23 opções que nos chamam a atenção. O empresário, quando ele procura o escritório, ele só pensa nisso. O artigo 50, né? Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas e vincendas. E para aí, né? E está top, né? Se ele só conseguir isso aqui, tá ótimo, São né? 23, depois eu deixo aqui para vocês lerem. Mas um deles que chama atenção, que seria uma opção de soerguimento da empresa. Aumento de capital social. Nós ainda não temos o entendimento em que o empresário possa ver no outro que se ele está em pé até aquele momento é porque ali é viável, tá? Por mais que esteja endividado, é viável aquela operação, E né? muitos erros decorrem justamente disso. As reservas que ele tinha, ele imobilizou. Aí faltou o fluxo de caixa. Sim, tudo é fluxo de caixa, né? A maioria. É verdade, eu sempre digo isso. Então, o aumento de capital social, ele vem como um remédio. Mas a cura, com certeza, é mudar a dinâmica da empresa, porque é cheia de vícios. Isso aí, eles não gostam de ouvir isso, né? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Mas é a maior verdade, né? Então, quando você aumenta o capital social, que você traz outro investidor mais atuante, não é investidor que é outro agiota, né? tem essa ideia, né? Eu vou buscar um investidor. O investidor quer tomar a tua empresa ou quer juros escorchantes. Não muda nada, né? Então, você está no Entrega banco pro já. branco, né? Arrendamento de estabelecimento. Uma opção interessante, né? Poucos pensam nisso, né? Talvez o concorrente lá, o teu parente lá do mercado, interesse arrendar aquele mercado próximo, porque daí ele fica realmente com aquilo que ele quer. Tá? Então, a empresa em recuperação pode fazer isso. Venda parcial de bens. Veja que clareza. Como está tudo penhorado, hipotecado, ele não vê mais aquele bem como dele ali. Já não perdeu. Tem essa possibilidade. Então, essa possibilidade dentro do plano de recuperação, em que se autorize aquela venda, é tudo talvez que os credores queiram ouvir, né? Que é pouco discutido mesmo, soluções. Sim. Se discute lá quais são os requisitos, como você faz para suspender as execuções, é tudo que se vê na internet, é isso, né? Mas resolver mesmo, mudar o sistema de funcionamento, torna elas mais fortes. Usufruto da empresa. Usufruto da empresa seria o investidor realmente, ele compra o físico, compra a empresa e o empresário fica numa forma de usufruto. Eu nunca vi
funcionando, né? Uhum. Quer dizer, aqui tinha um legislador pensante. Só faltou explicar como ele vê as soluções para os empresários em dificuldade nisso que ele escreveu. Sim, exato. Tá? Criaríamos uma forma diferente de também salvar a empresa. Conversão da dívida em capital social. Conforme a empresa, ela poderia criar títulos próprios, né? Das cotas, se é uma sociedade anônima das ações, Uhum. é conversão. Veja que é um dinamismo diferente, de novo, né? Sim. Só se vê aquela questão de prazo. Sim. Prazo, eu reduzo a parcela, eu alongo o prazo e dou um semicalote. Alguns pensam assim, né? Uhum. Então, não é isso, recuperação judicial. Os credores seriam, então, sócios, um exemplo. É. Olha só. Mas o que importa é a Interessante empresa, porque a recuperação judicial é a empresa continuar as operações, Uhum. continuar muito melhor do que ela está antes. Pronto. Seria uma baita de uma opção, ó, tu tá me devendo. Então agora eu tenho uma porcentagem da tua empresa e Vamos tocar o baile. Se eu fosse legislador, eu mudaria essa lei da seguinte maneira. Nós temos a figura do administrador judicial, que o Fórum Nacional do CNJ discute que pode ser até 5% do valor da causa da recuperação, em torno disso, não mais que isso. Para mim é demais. É mais alguém para levar um dinheiro de uma empresa que não tem. É verdade. Uhum. Isso tem que mudar. Eu criaria um parâmetro de 1% de remuneração, no máximo, porque o fiscal do judiciário, ele pode ser até o oficial de justiça. Tá? Eu não preciso ter uma figura do administrador judicial, pomposo e caro. Eu, se fosse legislador, talvez alguns administradores judiciais estejam ouvindo, mas é o que eu penso. Uhum. Eu poderia, com formação em administração, direito, economia, ser um administrador, mas está errado. Faria uma figura do controlador dos credores. Controlador dos credores. Até 1% que todos os credores, dentro da sua... Se dividem, eles elegem um para ficar lá dentro. cuidando do que é deles, na verdade. É né? isso. Será que não está faltando uma figura assim? Uhum. Porque daí ele vai controlar para poder receber. Claro, para a empresa prosperar. O Michel poder ficou receber. olhando, mas quer mudar tudo, né? Não, mas, cara, mas é interessante isso aí. Eu não conhecia. Eu não conhecia esses adendos dentro da lei. Poucos falam, né? Mas o fato de eu querer mudar tudo, né? Ah, sim. Mas é legal. Nada é bom, né? Não, mas Nada é bom. Ei, mas eu gosto dessas discussões, sabe? Eu não gosto de pessoas com cabeça fechada. Eu gosto desses debates, dessas discussões, de realmente mudar os cenários. Eu gosto disso. E se você observar em todos os setores, nós não somos os melhores. O melhor são aquelas pessoas que vivenciam isso. Seja Exato. ele engenheiro, seja médico, seja pedreiro, certo? Uhum. Ele vivencia isso. Falando em pedreiro, vamos mudar um pouco a temática. Poderia ter um plano safra para pedreiro, né? Seria ótimo. Tem né? futuro um país que se preocupa muito com a formação, mas quem levanta esse país É quem não é formado. quem não é formado. Aham. A mão de obra. Uhum. Tem até alguns memes na internet que o cara acha que ele deve trabalhar com isso, porque ele faz muito bem feito. Ele chega e fala assim, ó, pro dono de uma obra lá, quanto que você tá pagando pro engenheiro? Pro engenheiro eu pago R$1.000, né? Ele dá o exemplo. Mas tem algum benefício? Não tem benefício nenhum, só vai vir trabalhar, vai ter que assinar, vai ter que fazer tudo. Chega um pedreiro, quanto você tá pagando pro pedreiro? Não, pro pedreiro eu pago R$10.000. Uhum. Aí vem o engenheiro depois, não, eu também sou pedreiro. Aham. Sim, fizeram isso do meio rural, né? Sim, É. por causa O agrônomo, do agrônomo não ganha e do peão. Do peão. Sim. Se nós voltarmos para a história para explicar isso aí, talvez esteja em Barão de Mauá essa explicação, o motivo. Pense comigo. Ferrovias? Barão de Mauá, gaúcho, nascido na fronteira com o Uruguai, Irineu Evangelista de Souza, tem um livro do Jorge Caldeira, que é uma escrita fantástica da história dele. Ele chegou um momento de ter bancos em Londres.
O Banco do Brasil ele fundou, o Banco Mauá era dele, financiou a Guerra do Paraguai e comprou o Acre para o Brasil, construiu todas as ferrovias, a instalação de gás é por dinheiro próprio e tudo mais. E ele achava isso muito importante para a construção desse país. Ele não sabia que o império não gostava dele, chamava isso de ganância. E quando ele inaugurou a primeira ferrovia para o primeiro dormente, ele mandou fazer um carrinho de mão de jacarandá para que o imperador colocasse o primeiro dormente. E foi a maior ofensa com que o império se voltou contra ele e acabou falindo e morreu no interior do Uruguai, porque o império tomou tudo dele. Agora, voltando para essa realidade, será que no nosso imaginário nós ainda achamos que pessoas que desenvolvem trabalho manual, que era isso, né? Manual, veja, manual, elas são colocadas em terceira categoria, né? Muito pelo contrário, né? Deveria ser a base, né? Mas no nosso coletivo nós ainda menosprezamos, né? Menosprezamos, né? Salvo setores da música, né? Exemplos, né? Que são trabalhos manuais, né? De habilidade, mas parece que são poucos que se destacam, né? Eu sempre falo que os melhores ativos e os ativos mais importantes que tu tem dentro de uma empresa são os seus colaboradores. Então... eu terminaria com o seguro-desemprego também. Agora quer mudar o mundo, né? Você não pode se botar para vereador, né? Não dá. Tanto inimigo, né? Tanto inimigo, verdade. Essa é boa, né? Eu achei que eu era atentado, mas o doutor... Sabe que eu criaria uma figura diferente do seguro-desemprego? Que, querendo ou não, eu não atuo na área trabalhista. Tem um colega que faz isso, embora seja servidor da Justiça do Trabalho. Acho isso um retrocesso da forma como está. O seguro-desemprego, eu criaria uma figura do seguro-emprego. Tá? Deixa eu explicar. Ao invés de em cada desligamento nós gastarmos 2, 3 meses por bonitão trabalhar frio, que essa é mais ou menos a regra. Normal. Não seja de todos, mas mais ou menos isso. Eu crio o 14º para quem tiver mais de 5 anos de vínculo na mesma empresa. Pensa comigo, se ele ficar 5 anos na mesma empresa e ele cria um 14º, é mais econômico para nós. Assim ficam trocando de emprego porque outro lugar paga R$50 a mais. O desligamento, nós criamos um sistema doido. Daí, às vezes, o patrão não quer demitir o colaborador porque às vezes não tem para pagar rescisão e fica engolindo. Barará. É cheio de... Tá, mas essa forma, depois do 5º ano, 3º ano, 4º ano, se for, teria que fazer um cálculo de ciências atuariais. Será que não seria mais barato para o Estado? Com certeza. Eu também acho, com certeza. Então, quando eu disse no início que eu era contra o seguro-desemprego, mas explicando, começa a criar uma fórmula diferente e boa para a sociedade e para o trabalhador. Como um todo. Eu fico imaginando quantas máquinas quebradas, quantos serviços mal feitos, porque o trabalhador quer ser demitido. Eu não terminei a frase, mas ele que falou. Mas é a realidade. Tá, mas esse é o custo social. É a realidade. Então nós perdemos máquinas, equipamentos, riquezas, repetição de serviço. Os retrabalhos. Porque não tem o 14º de permanência do emprego, né? É do novo legislador. Aí, Michel, o que achou? O que você gostaria mais? Fala um tema aí que eu mudaria também. O que mais você mudaria no Brasil? 10 horas de podcast. Qualquer um. Vamos ver se eu consigo encaixar um tema. Fala aí, Michel. Vamos pensar aqui. Eu mudaria o que eu... Pede um tema aí. Só não entre no futebol. No futebol não dá. Não entra no futebol, porque ele tem muito no futebol. Futebol. Tá, vamos lá. Teve a lei, a SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol. Eu ainda não acredito que tenha se criado no Brasil verdadeira SAF. Eu não acredito. Ainda não. Muitas se tornaram SAF porque então elas podem usar da recuperação judicial. Só por isso.
Qual seria a SAF? Nós que somos gremistas, né? Uhum. Tá? A SAF nada mais é do que a criação de um time com milhões de ações colocadas no mercado de forma pulverizada, com presidentes pagos com salário, para com isso, já chega. Uhum. Com jogadores que jogam e têm divisão de lucros, com acionistas nós que temos ação e tem um ganho de capital pela venda dos jogadores. Isso é SAF para mim. Uhum. É você ser sócio e você Sócio ganhar. do empreendimento comercial que tem o futebol como matéria-prima. Uhum. E onde você vê isso? Em nenhum lugar. Então, eu acho que a lei existe, mas ela não está sendo aplicada também. O que achou? Era de futebol? O bicho, velho, sabe um pouquinho de tudo, né? Pergunta de arma, então. Arma. Não. Não vamos entrar na... Eu também gosto, né? Então, ia dar um podcast só disso aí. Doutor, nós aqui do Ação Talks, eu e o Jean, gostaríamos de te entregar um pequeno regalo aqui para ficar na lembrança. Posso abrir? Pode abrir, fica à deve. vontade. É teu. Você nasceu em qual cidade do Rio Grande do Sul? Não, eu nasci na divisa aqui com o Paraná, mas é que a gente é criado aqui na divisa aqui, então... Esse palavreado, assim, de regalo, é lá da fronteira, sabe? Eu tenho muito amigo gaúcho, morei em Passo Fundo já também, Tá. então... Olha, não, mas aqui é É de primeira. de primeira. Sei para tomar o cafezinho de manhã cedo, Então, lembrar de eu vou nós. te convidar lá porque sou especialista em cappuccino. Eu já tomei. Pois é, mas Maravilhoso, prova disso. maravilhoso. Botão número 2 da máquina. Especialista em apertar Muito o número obrigado. 2. Número 2. Muito obrigado. De nada, doutor. Inclusive uma fábrica de Chapecó, não tomou aquele, né? De chocolate branco fabricado em Chapecó. Já experimentou aquele? Já. Um negócio de fundamento. É? Né? Então são produções locais, né? Diferentes. Sim. Então, muito obrigado, muito obrigado. Agora ele ficou para pensar no segundo tema, né? De mudança de legislação, ele quer estar pensando uma ideia cria uma ideia bem destoante, né? E tudo tem formas de melhorar. Sim. Tudo se pode melhorar se todo mundo quiser, se todo mundo pensar que vai ser melhor e pensar um pouco fora da caixa. Eu acho que o empreendedorismo é muito isso, né? Você pensar algo diferente, porque se você for fazer o feijãozinho com arroz ali, você acaba não se destacando, você acaba não tendo um futuro que realmente você poderia ter, né? Se você só vai com a manada ali, é muito fácil. Eu acho que o doutor ele vai muito contra isso do efeito manada ali, o que o outro está fazendo. Eu vejo isso juridicamente, muitas vezes os advogados hoje eles estão naquele estão no automático, né? Dão um Ctrl+C, Ctrl+V, mudam o copia e cola. Muda o nome, o CPF da causa e vamos por esse lado. Eu vejo que o doutor no trabalho que vem fazendo é muito intimista nisso, né? É muito especialista naquela situação assim. Eu faço dessa forma e muitas vezes nas petições do doutor, o doutor faz o juiz pensar, que é o mais difícil hoje. Isso e deveria ser regra, né? Fazer o juiz ler e pensar. Vamos lá. Eu, se fosse o juiz, não aceitaria testemunhas, sabe? Nunca prestei concurso para juiz, nem para promotor. Eu não aceitaria testemunhas. Ou Até é fato, mudar a lei sobre testemunhas. Quantas pessoas no Brasil você viu condenadas por falso testemunho? Nenhuma. Eu também não vi nenhuma. Porque existe uma previsão no Código Penal que se a testemunha é falsa, até antes da sentença falar a verdade, ela não tem pena, sabia? Ela pode voltar atrás, né? É essa a legislação brasileira. Então eu seria um juiz que não ia aceitar nenhuma testemunha. Eu não quero. Meu Deus. Tá, então esse talvez seja o motivo de muitas denúncias totalmente infundadas. E é um sistema. O sistema é isso. Para tirar do páreo quem você não gostaria porque não divide o bolo. É isso. Esse é o e aí eu sou enérgico nessa ideia. Esse é o lixo não reciclável desse país, né? É isso aí. Tá?
E também mudaria se fosse nessa outra lei. Qual? Vou mudar. Fala, senão eu vou achar que a ideia é minha, só naquilo que eu penso. Fala um tema aí, Michel. Doutor, nós vamos ter que deixar esses temas para um próximo podcast, senão daqui a pouco nós vamos ter que Já fechou? fazer dobrado. Eu falo demais, né? Mas faz parte. Então, assim, ó, nós já vamos com certeza estender-lhe um convite para estar participando de novo, com novos temas, com novas conversas, porque o papo, quando ele é bom, ele passa rápido. Botaram a continuidade, né? Isso Botaram a ali. continuidade. Daí eu vou pensar nos temas legais. Aí nós vamos trazer um monte de coisa que Porque nós agora vamos tu me mudar. pegou meio do sopetão. Tá, vamos fazer assim, ó. Eu sugiro o seguinte: a gente pega uma caixinha com 50 temas. Isso, E aí, boa. Daí eu acho que eu não consigo responder, né? Ah, não, vai ter Boa, que dar um jeito, boa. né? Não, vamos ter... Essa é boa, né? Essa é boa, essa aí é boa. Com 50 temas, quero ver. Tu vai ter que se espichar. Tá, mas tem que ser assim: como você mudaria a legislação desse tema? Isso, Pá, isso. 5 segundos. Pode Isso. deixar. Isso aí eu pensei a vida toda. Então vamos lá. Doutor, mais uma vez nós queremos te agradecer muito por estar aqui conosco. Foi um papo maravilhoso, foi um papo bacana. Você vê que é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que estudou, uma pessoa que tenta mudar diariamente as coisas. Foi leve, né? E foi leve, exatamente. Então, nós queremos te agradecer muito por você ter participado, né? Já vamos com certeza estender um convite para um próximo podcast. Já temos até a dinâmica do próximo, né? Mas em nome do Ação Talks, nós te agradecemos muito pela tua presença, né? E foi muito bacana, foi um papo muito legal. Perfeito. Eu agradeço muito o convite, né? Talvez quem esteja assistindo não conseguiu entender o sobrenome, né? É Schweikart a pronúncia, mas a escrita é bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. É o escritório que temos aqui em Chapecó, sempre à disposição das pessoas para fazer o melhor. As pessoas às vezes vão buscar uma solução, quando na verdade elas não entenderam o próprio problema. Certo? Então eu agradeço muito, desculpa talvez ter falado fora do sistema aqui, mas eu gosto de inovar e surpreender, não tem nada nunca combinado, porque claro, é para sair melhor, né? Então esse agradecimento a vocês aí. E da próxima vez vamos fazer um sorteio de um livro, porque eu quero que esse povo leia cada vez mais. E eu faço sempre questão, sou vendedor de livros também, sabia? Bíblia ou livros? Não, livros. Eu vendo para quem não lê e dou de presente para quem lê. Bem justo, né? É tipo pedágio, né? Isso. Porque se é para dar de presente para quem vai usar para escorar a estante, melhor compra não, um né? tijolo, né? Exatamente. Doutor Vonei, muito obrigado também. Quero agradecer também em nome do Ação Talks a tua presença aqui. Elucidou muitas coisas que a gente, como empreendedor, como empresário, tem dúvidas realmente. E trouxe algo novo também para o Ação Talks. Isso que foi bacana. Fazer esses links com algumas coisas de fora da parte da parte do business mesmo, depois puxa para o business, fazendo esses links legais aí, puxando também para as eleições, puxando para a legislação. Isso foi muito bacana, trouxe muito enriquecimento aqui pro nosso episódio. E como o Jean falou, vamos já deixar marcado a próxima, porque eu vi que tem muito conteúdo ainda para ser falado. Estou à disposição. Né? Pessoal, encerramos então nosso episódio. Muito bom ter vocês aqui, espartanos e espartanas. Raul! Raul! Raul!